Poder, 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 poder. Todos falam de poder. Direitos humanos. O que é o poder? O físico tem um poder. A gente nasceu, antes do muro cair, um físico tinha um poder de apertar um botão, explodir um país inteiro, matar milhões de pessoas. E aí? E esse poder? Hoje a gente está falando de multipolaridade, que significa o seguinte, que todos nós hoje temos um botão e a gente pode explodir qualquer coisa. Quando eu fui chamado aqui para falar nesse palco, que esse palco, para mim, é resumido só nesse... Eu vi as imagens ali atrás, eu estou aqui, e eu tenho o poder sobre vocês. Eu cheguei aqui, eu olhei e falei assim, nossa, 65 pessoas? Mentira. Já tem muito mais que isso. Tá? Eu vejo que me deram 18 minutos para falar de multipolaridade. O que um físico sabe de multipolaridade? Aliás, antes disso, qual que é a minha vantagem em relação a vocês? Se é que existe vantagem, né? Vocês são muito mais do que eu, porque vocês têm um conhecimento que o físico não tem. A gente fala, o físico doido, o físico isso, o físico aquilo. Não, a gente precisa de físico humano. E o físico humano, ele está em como é que ele divulga, como é que ele compartilha esse poder que é dado para ele na universidade. Eu estudei na universidade pública, lá na Universidade de São Paulo, e me deram um monte de conhecimento. O que eu faço com ele? Ainda não sei. Por quê? Porque é muito poder. Então, quando eu fui chamado para vir aqui, como eu represento a Associação Amigos da Ciência, eu falei assim, poxa vida, eu vou falar para... Tem algum físico aqui? Se tiver algum físico, se manifeste agora. Não? Não estou vendo. Tem um físico. Bom, agora eu consigo dividir meu poder com ele, porque talvez o que eu vá falar, ele vai... Como é que é? Ele pode falar assim, olha, não é bem assim, pode ser daquele outro jeito. Mas, enfim, sem muita enrolação, e primeiro porque the time is ticking, a popularização da ciência por meio da interação entre Museu de Ciência e Tecnologia. Eu olhei no trabalho daqui do TED, estava lá, olhar multifocal, direitos humanos, com o espírito de promover ideias que merecem ser espalhadas. Nos últimos 10 anos, eu estou dentro desse, entre aspas, ideias que merecem ser espalhadas. Às vezes eu me sinto sozinho de não conseguir compartilhar com as pessoas o que acontece dentro do centro de ciência. Por que eu estou falando isso? Para chegar até multipolaridade, que na física é muito fácil para mim e vai ser muito fácil para vocês vão entender já já. É muito fácil falar de multipolaridade, por quê? Porque como é que a gente espalha isso tudo? Essas ideias que merecem ser espalhadas, elas estão aonde? Estão dentro da universidade. Como é que a gente pula o muro da universidade? Com divulgação. Onde é que a gente pode divulgar isso? Dentro do centro de ciência. E dentro do centro de ciência? Aí começam os espinhos. Aí você dá o que o Zé falou, né? Dá um botão e a pessoa faz assim, você entra, fala a sua ideia, ele, gostei, não gostei, acabou. Outro. Então, quando eu quero falar de popularização da ciência, eu estou defendendo o meu peixe. Defendendo o meu peixe significa o seguinte, eu tenho que ser várias coisas que não é físico. Hoje, se perguntarem, você é físico? A Marcia me apresentou como físico, mas eu não sou físico. Eu sou um pouco de cada coisa. Eu sou, às vezes, publicitário, às vezes eu sou até advogado, porque tem que ler leis, tem que ler editais, tem que pensar em como se constrói equipamentos, feito esse que tem dentro do centro de ciência.
Agora mesmo, conversando aqui com um rapaz que é palestrante da China, eu perguntei para ele, tem centro de ciência na China? Tem. Como é que é feito? Ninguém sabe. Por quê? Porque é só uma ideia. Se eu não fosse chamado aqui para o TED, talvez eu não conseguisse falar sobre qual é a importância desse centro de ciência para divulgar boas ideias. Ou seja, essa ideia merece ser o quê? Espalhada. Por que ela merece ser espalhada? Hoje, nós vivemos nesse mundo que você coloca a mão no bolso, aí você puxa um aparelhinho, esse aparelhinho, você se conecta com o mundo inteiro. Alguém de vocês sabe como é que esse negócio funciona? Não. Eu tenho certeza que não. Eu não sei, mas eu duvido que alguém saiba exatamente como é que funciona tudo isso. A única coisa que vocês sabem é, o rapaz hoje lá de cima falou assim para mim, caiu a internet. Como é que resolve? Chama um físico. Não chama um físico. O físico, com certeza, não vai saber resolver. Onde é que a gente socializa isso? Qual o direito que nós temos de saber como é que isso funciona? Isso aqui faz mal? Vocês vão saber como. Se alguém lá da universidade fizer a divulgação dentro de um espaço, que eu vou chamar eu aqui chamei de Museu de Ciência, mas é centro de ciência, seja lá o que for, para que a gente compartilhe essa ideia. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem aqui, que essa nossa, eu já falei a problematização, vou bem rápido, porque eu acho que a gente tem que falar o conceito físico do que é essa multipolaridade. Bom, o objetivo geral é desenvolver uma metodologia voltada, à comunicação pública da ciência junto a alunos, professores e comunidade. Isso é o que eu trabalho. Esse é o objetivo do que eu faço dentro do Centro de Ciência. O contexto é o próprio Centro de Ciência. Eu acabei puxando a sardinha para o Museu de Ciência lá da UMCT, lá da PUC, porque a gente está dentro da PUC, então eu não ia poder. Queria falar da Universidade de São Paulo, mas eu não vou falar da PUC. Mesmo porque estão patrocinando. Então, esse contexto que eu falo, o Museu de Ciência e Tecnologia, ele tem essa função de compartilhar boas ideias. Como? Chamando a comunidade para dentro desse centro de ciência. Mas, chamou a comunidade aí, e o restante? O restante tem que ter ideias, e as ideias não podem ser ideias mirabolantes. Não existe ideia que soluciona tudo. Não existe uma ideia que você fale assim, olha, isso daqui é a solução do problema. O que é uma ideia boa? Uma ideia boa é uma ideia simples. É uma ideia que não tenha muitas arestas. Porque, senão, não seria uma ideia boa. Seria uma ideia complicada para fazer uma coisa boa. As atividades que a gente faz lá, eu não vou falar muito dessa atividade, mas é isso que eu quero traduzir. As coisas são muito simples dentro do Centro de Ciência, desde que tenha boa vontade de quem quer fazer. E no que consiste o ciclo do projeto? Encontros com professores, pesquisa na escola, museu, mostra, todos esses bloquinhos, eles fazem parte de pequenas ideias, mas que sejam boas para ser feitas. Então, o que fazer com as perguntas? A pesquisa como possibilidade pode ser. Como é que a gente identifica uma boa ideia? Aonde que eu quero achar essa boa ideia? Eu desisti de fazer centro de ciência para adulto. Eu desisti de fazer centro de ciência para adolescente. Só sobrou o velho e sobrou a criança. Eu acredito em centro de ciência para criança de 2 a 6 anos. Por quê? Eles já nasceram com essa tecnologia. Para ensinar, se vocês derem qualquer que seja tecnologia para uma criança, ela vai te ensinar a fazer tudo que você não faz. Não é? Quem tem filho pequeno de até 6, 7 anos,
chega, papai, estou fazendo coisa errada na internet. É assim, ó. Ou então ele chega e fala, papai, aperta esse botão. Então, por que eu acredito que tem que ser para criança? Porque o paradigma hoje é você fazer, isso aí não é um paradigma, né? Mas a revolta é sempre do proletariado. Quem que é o meu proletariado? É a criança. Quem é que vai poder fazer mudança? A criança. Então, os centros de ciência hoje, eu acho que a gente tem que andar para trabalhar com crianças de até 7 anos, porque elas é que têm o poder de fazer grandes modificações, porque elas têm ideias simples. Um adulto tem sempre ideia muito complicada e muito ruim para colocar essa ideia para andar. Uma criança não. Ela é muito simples, é super sintética, principalmente os nossos de hoje. O que se entende por pesquisar, eu vou pular essa parte, por quê? Porque a pesquisa no Museu de Ciência, ela tem este movimento, que é o questionamento, reconstrução de argumentos, comunicação, que é o que eu quero entrar, que eu só tenho mais 6 minutinhos, mas o que eu quero entrar é no seguinte. Um gerador de Van de Graaff. Por que eu falei tudo isso e falei de um gerador de Van de Graaff? Esse gerador... Alguém conhece esse equipamento? Deixa eu ver. 1, 2... não tem muita gente. Quem conhece é do Brasil ou de fora? Do Brasil? Os estrangeiros não conhecem? Sim? O físico... Você é da Argentina, né? E você? Sim. Sim. Da Venezuela. Sim. Pessoal, por que eu fui chamado? Eu fui chamado para a gente ver o que acontece com esse gerador de Van de Graaff e falar do quê? Multipolaridade. O que é um polo? A gente tem a ideia do polo? Polo Norte, Polo Sul. O que acontece no Polo Norte e o que acontece no Polo Sul? Você tem o quê? Você tem alguma coisa que produz um campo magnético ali dentro. E aqui eu vou produzir um campo magnético? Não, vou produzir um campo elétrico. Estou errado ou estou certo, meu caro físico? Tem um delay para chegar ali. Pessoal, eu queria mostrar para vocês o que significa esse dipolo magnético, tá? Então, eu queria uma voluntária, pode ser a dona Márcia. Não, eu acho que eu vou chamar o Zé também. Vem Zé e Márcia. Vem Zé e Márcia. Vou pegar um e o outro também. Sabe por quê? Ele não tem cabelo. Não, mas ele tem cabelo sim. Vem cá, eu vou mostrar. Vem cá, Zé. Ele tem cabelo. Você sabe por que eu tenho que chamar um com cabelo e outro sem cabelo? Por quê? A dona Márcia... Vem cá, Zé. Vamos participar aqui. A dona Márcia, ela vai mostrar para vocês o fenômeno. E o Zé vai sentir. Ela não vai sentir. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou explicar para vocês vou mostrar para vocês... o meu cabelo, ele está potente hoje. Bom, espera só um minuto. O que esse equipamento faz? Esse gerador de Van de Graaff, ele foi construído, a ideia da construção dele tem mais ou menos de 300 a 400 anos. A ideia, o que ele faz? Ele tem uma correia de borracha, em que você tem uma escova é como se fosse um pente aqui embaixo, que vai arrancando elétrons e vai jogando eles aqui para cima. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um aterramento. Eu vou mostrar para vocês, então, que aqui tem eletricidade estática. Essa eletricidade estática que está aqui em cima, vocês conhecem no dia a dia, principalmente quem mora em país que tem neve. Cadê a menina da União Soviética?
Está ali. Já ouviu falar de eletricidade estática? Principalmente quando se sai do carro? Aqui no Brasil também tem. Não um lugar muito úmido, né? Hoje, com esse ar-condicionado, que tem gente que está se cobrindo ali, o ar está super seco. Eu estou sentindo aqui, ó. E, ó, vai dar um pequeno estouro. Não se assustem. Se não funcionar também, não se assustem. Agora, o que é multipolaridade? Multipolaridade são vários polos. Eu tenho ali o quê? Carga na superfície. E aqui eu tenho uma outra carga. Quando eu encosto um no outro, o que vai acontecer? Eu tenho uma diferença de potencial. É isso? Zé, por favor, venha cá, se aproxime. O que você está sentindo? Medo. Você não está sentindo nada? Aí, não, tá, agora tá bom. Isso. Ele não está sentindo nada, além do medo, né? Ele está sentindo o quê? As cargas indo para ele. Ó, e não. Se ele colocar a mão, o que vai acontecer? Um choque vai derrubá-lo. Aí, o que eu quero fazer agora? Dona Márcia, pode subir. Pode colocar a mão e não tire as mãos. Aliás, pode tirar uma mão só? Tira uma mão só. Agora faz um dedinho assim. Eu acho que é melhor fazer o contrário. Põe essa mão e a outra mão você coloca o dedinho para cá. Isso. E aí, não muito o dedão. Aí só segura dessa forma. Vamos lá. O que deve acontecer com a Márcia? Vamos balançar a cabeça? Balança a cabeça assim. A gente está falando de multipolaridade, não é? Essa multipolaridade significa o seguinte, que os cabelos dela têm cargas. Que cargas que deve ser? Uma carga X. Ela tem que ter o quê? É o mesmo sinal. O que é o mesmo sinal? Positivo ou negativo? Eu não vou nem discutir isso com vocês, se é positivo ou se é negativo. Eu vou discutir o seguinte, que cada fio do cabelo deve ter cargas. Cada fio do cabelo deve ter cargas. E todas as cargas, ela tem uma função do quê? De repelir a outra. Ou, se a gente chegar mais pertinho, de descarregar, né? Ou seja, eu estou tendo o quê, pessoal? Um bipolo, um polo positivo e um polo negativo. Qual que seria a nossa função dentro da nossa sociedade? É termos ideias diferentes, mas que a gente consiga, num experimento, num experimento nosso, né? Ou seja, no nosso dia a dia, que a gente consiga fazer com que esse experimento mostre para outras pessoas o que é essa carga ou esse polo que você tem para compartilhar com o outro. Zé, por favor, não tire a mão, dona Márcia, do outro lado, devagar. Não baixa a mão. Aponta, coloque o dedo, não encosta muito rápido, devagar. Não vai. Ele está com medo. Mas já sente. Pronto. Marcinha, já pode sair. Muito obrigado. Eu fui fiel. 0000.